A gente mostra agora a nossa segunda reportagem da série Médicos no Vício. Durante 20 anos, as causas da morte de um paciente no Hospital de São Paulo ficaram encobertas. Por quê? Ao contrário de que a família acreditava, o parente ele não morreu durante a cirurgia, mas ele acabou sendo vítima de um erro provocado por um anestesista. E esse anestesista, segundo informações que foram levantadas, estaria sob efeito de drogas. Acompanhe comigo na reportagem, na tela do Cidade. Põe no ar. Desgovernado, o caminhão atropelou 4 pessoas. Dentre os feridos, o pintor de paredes Manuel. Ele e os amigos estavam a caminho do trabalho. Novembro de 1992. O acidente aconteceu na faixa de pedestres desta avenida da Zona Leste de São Paulo. Ruth correu com a mãe para o hospital e elas não gostaram do que viram. Não deram a atenção necessária, né? Aí eu, minha mãe reclamando, ele não falava nada. Dor? Só dor, gemia, e dor. Ai Maria, chamando minha mãe, né? Manuel tinha 59 anos de idade. Os exames levaram algumas horas. Os médicos decidiram fazer uma cirurgia no abdômen. Queriam descobrir a causa de um sangramento. Aí depois foi que tiraram a radiografia, acho que perceberam a gravidade, né? Aí ele subiu, né, para o centro cirúrgico, mas isso ele estava no corredor. Ele não chegou a ser internado, não foi subir no quarto, nem nada. Manhã de 28 de novembro de 1992. Ruth e a família receberam oficialmente a notícia. Manuel estava morto. E quando é que veio essa notícia de que não tinha dado certo a cirurgia? É assim, não me recordo muito bem, né? Mas tempo. foi um baque, né? Um choque, né? Simplesmente ele não resistiu, né? Porque ele não resistiu, problema de coração, sei lá o quê, né? Aí só isso. Ao desarquivar o caso, nossa equipe de investigação descobriu a verdade. As informações dadas à família de Manuel foram incompletas. Um escândalo que ficou em segredo por mais de 20 anos. Manuel morreu por causa de erro do anestesista. A história foi contada com minúcias pelas testemunhas ouvidas por uma comissão de sindicância e pela polícia. Olha isso aqui, ó, antes de dar anestesia, né? O documento diz assim: dirigiu-se o citado médico à sala de cirurgia e, enquanto preparava a mesa de anestesia, de forma voluntária e consciente, se injetou derivados de substâncias opiáceas. Quer dizer, se injetou em plena sala de cirurgia. Bate um trecho que eu tenho aqui nesse documento que diz que o doutor ele tinha uma agitação psicomotora, segundo o documento, muito grande e não falava com ninguém na sala de cirurgia. Esta é a primeira vez que Ruth lê o processo. Até hoje, ela acreditava que o tio estava muito mal antes de ser operado. Testemunhas desmentem isso. A Ruth sempre achou que o seu Manuel tinha morrido durante a cirurgia, mas olha aqui, ó, olha essa descrição, que é do José Eduardo Máximo, enfermeiro, ó, que o paciente estava apresentando bom estado geral, lúcido e conversando normalmente, apesar da dor que sentia. Olha a descrição que o Dr. Belmiro, colega do anestesista, faz do Manuel. Não era um paciente que corria risco iminente de vida. Drogado, o médico deu anestesia. Não reagiu quando o Manuel começou a ficar roxo. Enfermeiros que estavam na sala disseram na investigação que o paciente morreu durante a indução anestésica. Ou seja, nem chegou a ser operado. A família se sente enganada. Eles não te disseram o que aconteceu? Não. De forma alguma, né? Porque acredito se na época eles tivessem sido verdadeiros, nossa, minha mãe teria quebrado aquele hospital todinho. Ouvido no inquérito, o médico admitiu que era dependente de drogas, algumas de uso hospitalar exclusivo. Ele assume o uso.
que antes de iniciar a indução anestésica, injetou-se mais uma quantidade de Dolantine e fentanil, que pode-se dizer que recebeu uma overdose. Isso antes de dar anestesia no paciente. A verdade sobre a morte de Manuel estava no prontuário hospitalar. Ter acesso a ele é um direito que muitos brasileiros não exercem. Infelizmente, por desconhecimento, não o fazem, né? E as poucas vezes que o fazem, há também a restrição, há também esse bloqueio da própria instituição hospitalar ou da clínica, justamente para evitar que algumas informações venham a público, né? É impossível saber quantos casos, como o de Manuel, já aconteceram no Brasil. Não há estatísticas sobre isso. O Conselho Federal de Medicina diz que a taxa de médicos dependentes não é maior do que a da população. Esse contexto geral é de 8% a 14% dos médicos. É o contexto que se encontra na população brasileira como um todo. Ou seja, no Brasil, são no mínimo 30 mil médicos com algum tipo de dependência. E eles recebem a confiança de gente como Ruth para preservar a vida de seus parentes. A família de Manuel nunca pediu indenização à Prefeitura de São Paulo, nem acompanhou o inquérito aberto contra o anestesista. Nunca foi chamada, nem você, nem sua mãe, a depor, por exemplo, desse processo? Nunca. Eu estou tendo noção, estou tendo conhecimento agora. No caso de Manuel, o anestesista foi condenado pela Justiça por homicídio com dolo eventual, quando o réu assume o risco de matar. Não houve punição das entidades médicas. Ele não perdeu o registro e continuou a exercer a profissão. Nós tivemos 5 casos nos últimos 50 anos em que houve, de fato, a cassação médica por erro médico. Um caso por década. Se verificarmos, né, nesse patamar e que torna irrisório, né? O caso do médico que matou o Manuel não entrou para essa estatística.